Bem-vindos a mais um episódio do Trilha Sonora, seu podcast semanal que relaciona a música e um tema social. E apresentado pelo meu amigo Lupa, Luperi, e por mim, do Mendes. Gente, antes de qualquer coisa, por favor, se inscreve no canal, clica no sininho, faz tudo isso que precisa ser feito aí para você não perder mais o programa. Tá bom? Então a gente faz esse programa daí toda semana, não perca. E hoje a gente vai falar sobre Noel Rosa e a Boemia, Lupa. É isso aí, Du. Para isso a gente trouxe um convidado que é fã das músicas aí do Noel Rosa. Esperamos que... A gente esperava que ele dê uma palhinha, mas ele não trouxe instrumento, né? Da voz, violão. Ele é meu amigo Carlos Alberto Cordovano Vieira, o Cabé ou Ringo Starr, para os outros, os íntimos. Muito bem, o Cabé aqui que ele possui a graduação em Economia, né, pela FEA USP, mestrado e doutorado em Desenvolvimento Econômico e História Econômica pela Unicamp. E é isso, pelo menos eu acho que é isso. Então, ele é professor lá e pesquisador do Instituto de Economia da Unicamp, né? E aí ele estuda a transição feudalismo e capitalismo, também estuda a formação econômica do Brasil, o imperialismo e o pensamento brasileiro, vamos dizer assim. Como você falou, né, o apelido dele é Ringo Starr, então fica óbvio que ele gosta dos Beatles e também gosta muito da música do Noel Rosa. E aí, Cabé, tudo bem? Tudo bom. Bom, muito bom. Tudo bem. Então, a gente vai falar então de Noel de Medeiros Rosa. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 11 de dezembro de 1910. Ele morreu na mesma cidade em 4 de maio de 1937. Ele é filho de um mineiro chamado Manuel de Medeiros Rosa, que morreu em 1935, um pouco antes dele, e se suicidou, assim como a avó dele também se suicidou. E também é filho da carioca Marta Correia de Azevedo, né? Ele foi sambista, cantor, compositor, bandolinista, violinista, né? E um dos maiores e mais importantes artistas da música do Brasil. Ele nasceu na rua Teodoro da Silva, 130, e esse endereço é importante porque fica no bairro carioca de Vila Isabel. Ele era de uma família assim, de classe média, estudou no Colégio São Bento, né, tradicional, no Rio de Janeiro, e dizem que ele não era muito aplicado nos estudos, apesar da inteligência. Isso parece ser mais um mito. Ele teve grande contribuição, né, na legitimação do samba do morro para o asfalto, né? Então ele trouxe aí o samba também para outras classes sociais, que não só o pessoal que vive no morro e tudo mais. Ele teve então, com isso ele teve uma grande importância não só para o samba, como para a música popular brasileira. Afinal de contas, né, influenciou aí muita gente. Então, ele morre jovem, 26 anos, por causa de tuberculose. Ele deixa um conjunto de canções aí. Se eu não me engano, ele gravou 73 canções, mas ele tem mais de 200 músicas, né? Então, um conjunto de canções se tornaram clássicas aí dentro do cancioneiro popular brasileiro. 2016 ele é agraciado em memória, né, com a Ordem do Mérito Cultural do Brasil, na classe de grão-mestre. Para você ver, ele fez tudo isso e não teve a vida muito fácil, não. Ele já nasceu, né, com um parto a fórceps, né? Ele nasceu com hipoplasia, que é um desenvolvimento limitado da mandíbula. Acho que inclusive por causa do fórceps. Ele ficou conhecido por causa disso, né? Ele teve o apelido de queixinho, o pessoal muito maldoso, inclusive. Enquanto adolescente, aprendeu a tocar bandolim de ouvido. Como você falou, o cara é fantástico. Então, mas logo ele passa para o violão, né? E ele se torna a figura conhecida aí na boemia carioca, daí um tema aqui do nosso bate-papo com o Cabé. Em 31, ele entra na faculdade de medicina, mas ele fica só um ano lá, porque ele é muito ligado à boemia e ligado também à música, né? E o samba, né? Vamos dizer assim. Então, as noites, a boemia é samba, música e cerveja, regado de cerveja. Né? Mas também tem tudo a ver, né? Boemia, samba, música e cerveja. Ele começou aí, os primeiros grupos que ele fez parte foi Bando de Tangarás, né, em 1929. Participava também desse grupo João de Barro, Braguinha, Almirante, Alvinho, Henrique Brito,
Então, em 29 ele faz lá as primeiras composições dele, A Minha Viola e Festa no Céu. Essa Minha Viola, inclusive, eu nem sabia que era dele, eu escutava muito na década de 80 essa música aí. Ele mesmo gravou essas músicas, né? Mas em 1930 foi o sucesso que até hoje é tocado, foi regravado inclusive pelo Gilberto Gil, que é o Com Que Roupa, né? E aí tem a história interessante que a canção surge no episódio em que ele queria sair com os amigos, mas sua mãe não deixou e escondeu suas roupas, né? Então ele, com pressa, perguntou: com que roupa eu vou? E aí vai ser a música. E aí, bom, é com isso que a gente vai começar o programa de verdade e deixar uma pergunta aqui então para o Cabé. Cabé, na sua opinião, qual é a grande mensagem, qual é a mensagem que o Noel Rosa deixa, né, em termos de música e também de boemia? O que ele diz sobre isso? Não, eu queria começar observando uma coisa, sublinhando uma coisa que vocês já falaram. Bom, primeiro eu quero pedir desculpas aqui, porque eu não sou um especialista no Noel Rosa, na história e tal. Conversei um pouco com o Luperi, a gente vai fazer isso aqui um pouco uma conversa despretensiosa, pelo que eu entendi. Eu até acho que a gente podia caminhar um pouco falando um pouco sobre algumas letras, né? E a gente podia conversar sobre algumas letras. Mas respondendo a tua pergunta, eu chamaria a atenção o seguinte, eu sublinharia uma coisa que vocês já falaram. Ele morreu com 26 anos, né? Até antes do que existe esse mito, né? Essa coisa misteriosa desses músicos todos que morrem Clube dos 27. Aos 27, né? O Noel morreu aos 26. E ele deixou, eu não sei se foram mais de 200 músicas ou mais de 300 músicas. É uma quantidade, assim, a caixa que tem as obras completas do Noel Rosa, se não me engano, são mais de 20 volumes. Então é uma coisa, uma produção espantosa, né? É muito prolífico. E todas elas músicas muito boas, né? Quem teve a experiência de tentar ser compositor ou músico sabe o quanto é difícil compor uma música boa, né? E ele, enfim, é aquelas coisas. Tem um filme sobre o Noel em que ele tem uma conversa com o pai dele. O pai dele era uma figura interessante, né? Ele era uma espécie de um inventor maluco, de um cientista maluco. Ele inventava coisas. Ele era um sujeito que tinha uma habilidade manual muito grande e era um sujeito muito inventivo e inventava coisas inusitadas, meio sem propósito. Ele, por exemplo, o pai dele inventou um sapato que tinha embutido uma lanterna dentro. Ele iluminava, para o sujeito andar à noite, o sapato ia iluminando o show. O pai do Noel Rosa era um sujeito que vivia nesse mundo, ele inventava. E tem uma conversa, eu não sei se nesse filme que eu assisti, tem bons filmes, né, sobre o Noel. Eu não sei se a conversa efetivamente aconteceu ou se foi uma licença poética ali do diretor, mas se não aconteceu, poderia ter acontecido. Ele está tendo uma conversa sobre o pai, eles estão botando ali a vida em pratos limpos, né? E o pai dele diz alguma coisa assim para ele: bom, mas a sua vida é muito fácil, porque qualquer coisa que você vê, você faz um samba em 5 minutos. Esse samba vira um sucesso, né? Cabé, deixa eu só te... sopa, e eu pergunto com que roupa que eu vou. Mas então tem essa coisa de ser muito, muito prolífico, né? Lembra um pouco o ritmo se você pensar nos Beatles, eles eram assim também, né? O Lennon e McCartney compunham com um horário marcado na agenda, dia tal, hora tal, se encontravam ali num quarto na casa do John Lennon, um de frente para o outro, com os instrumentos. Em 2 horas o assunto estava encerrado. Né? Já tinha feito umas músicas. Uma. Não consta que eles tivessem tido um encontro em que a música não tivesse sido terminada ali na hora. Eu acho que
existem essas pessoas, né? Eu acho que era uma cabeça que tinha introjetado, muito introjetado, a linguagem, o estilo, né? O espírito da coisa, e tinha esse talento, né? Então tem uma Assim, relação com o pai dele, então. Você pensa que a inventividade, a produção dele, assim, pode ter a ver com o pai dele, porque o pai dele era uma pessoa inventiva, talvez ele tem um genzinho lá para fazer eu não conheço. Eu não conheço muito a infância, mas acho que é possível, né? Ele é essa figura peculiar, né, como vocês falaram, né, que vem da classe média, que vem da faculdade de medicina, daquilo que era a classe média naquela época, que vem de uma faculdade de medicina e vai para esse caminho. Agora, o que eu queria dizer, agora respondendo então nessa pergunta do Eduardo, né, que ele deixa? O que eu diria do Noel Rosa é o seguinte: o Noel Rosa ele se inscreve numa vertente da tradição da canção, que é a canção que é quase que falada, né? Ela é cantada, mas é um cantar que é quase um falar, né? Isso é um tema que é bastante discutido, né? Quem trabalha com canção, quem mexe com canção, eu me lembro o Luiz Tati, né, desenvolveu toda uma tese sobre esse problema da relação entre a letra e a melodia, propondo, né, esse tema enseja a seguinte questão, né, você pode fazer uma certa tipologia, que pode ser que é óbvio que é esquemático, que é simplificadora, mas você pode pensar numa tipologia da seguinte forma: uma melodia que tem notas muito alongadas, e que na letra as vogais se alongam, né? Esse tipo de música é uma música que vem com uma carga emotiva muito grande. Eu acho que o ícone disso, né, talvez o principal ícone dessa forma na música brasileira é o Roberto Carlos, né? O modo como ele estica as vogais, né? As notas se esticam, as vogais se esticam, e isso dá uma carga emotiva para a música, né? Você pega uma coisa das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto. Essas vogais se alongando e que dão um tom emotivo para a coisa. Mas há uma outra vertente que corta as vogais e que faz notas mais cortadas, mais pausadas, e a música sai como uma música mais falada do que cantada, né? Eu acho que o ícone disso, por oposição ao Roberto Carlos, seria o João Gilberto, né? Ele faz uma coisa que é quase falada, né? No peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado, no peito é tudo cortado, né? O Noel é dessa segunda vertente. Ele é um sujeito da música falada, né? Em que se destaca, eu diria, um dos maiores intérpretes do Noel, fora ele mesmo, que é o grande intérprete dele próprio, e a Araci, né? O Mário Reis, né? Que também é um cantor que canta coisa falada e cortadinha. Por que isso é importante? Eu vou arriscar aqui dizer o seguinte, que nessa vertente, essa carga emotiva baixa, né? Você vem com uma música que tem uma carga emotiva menor, mais baixa, vem num tom mais baixo. E isso, na música do Noel, abre espaço para ele se colocar como um cronista distanciado dessa vida que ele está olhando, né? Então é menos uma carga emotiva, menos um envolvimento romântico com aquilo que ele está vendo, e mais um cronista distanciado, que vai olhar a coisa de fora, né? Por isso essa coisa, sujeito da classe média que estuda medicina, que vai para o samba popular, ele é um sujeito que não tem queixo,
né? Ele é um sujeito que está de fora o tempo inteiro, né? E aí ele faz essa música e a costura toda disso pela ironia, né? Acho que a ironia é a grande força da coisa, né? Que eu acho que está ligado a esse contorno melódico mais com essas notas mais cortadas, né? Se você compara, por exemplo, dois grandes aí, né, dessa tradição, o Cartola, que era um melodista brilhante, maravilhoso, né? Tem coisas inacreditáveis, que era um cara que tendia mais para o samba-canção, né? Tendia para um contorno, para uma melodia mais contornada, menos recortada, mais cantada do que falada. E ele vai para temas que são mais poéticos, que são mais metafóricos, né? O Noel vai por um outro lado. O Noel vai pela representação social. O que eu acho e aí para acrescentar, eu diria só o seguinte, quer dizer, só que o Noel, ele tempera isso com um lirismo muito bem medido, né? Com um lirismo que vai na medida, sem nenhum exagero, né? Mas que tempera isso, né? Eu diria o seguinte, se vocês me permitirem aqui, é um lirismo que cai como um orvalho, né? Em cima dessa música contundente que ele faz. E aí ele, enfim, arremata tudo isso com aí um talento brilhante para juntar, que é isso que é o negócio da canção, né? Que é juntar a letra com a música, né? Ele tem muita consciência, ele tem uma música que chama Mais um Samba Popular, em que ele diz o seguinte: sendo as notas 7 apenas, mais eu não posso te dar. Era um sujeito que sabia, ele tinha muita consciência de que a letra tem que dizer só aquilo que a melodia permite. Lamento. Não dá para dizer mais e não pode dizer menos. Ela tem que... E ele fazia isso com a maestria, né? Menção honrosa a um parceiro dele, o Vadico, né? Que era um grande músico que fazia, que era paulista. Né? Preciso lembrar que o Vadico era paulista. Eu acho que eu começaria por aí, assim, tentando... É um ótimo ponto de partida, na verdade, né? Quando a música conversa com a letra e tem o mesmo propósito, eu acho que isso é muito importante. E, como você disse, né, ele era um cronista, então nada mais certo do que a música dele também trazer alguma coisa, como você disse, né? Agora, tem uma coisa interessante, porque a gente falou que ele faz essa conexão, né, do morro com o asfalto. E aí a gente trouxe a boemia, né, como tema principal. E a boemia também, vamos dizer assim, começou como uma coisa à parte da sociedade. Ela não era uma coisa bem vista, né? No começo eu estava comentando com o Lupa que ela começou na França, né? Ela era designando o pessoal que nasceu na região de Boêmia, né? De Boêmia. Então, mas logo depois eles começaram a designar como que é a palavra? Começaram a designar ciganos da França, chamando eles de boêmios, que são as pessoas da Boêmia. E logo essa palavra se tornou uma coisa de gente que tem uma vida desregrada, que, né, por causa do preconceito que eles tinham contra os ciganos, inclusive ainda segue de algum modo. Você acha que, então, talvez o Noel seja realmente inserido no lugar certo? Porque, assim, ele é uma pessoa boêmia, né? E ele tem logo essa conexão de trazer uma coisa que é a par da sociedade, que é o morro, né? Para o asfalto.
Tem até aquela história que uma vez ele estava na alta madrugada, num ponto de um bonde, ali a deriva, numa calçada, provavelmente depois de ter bebido a noite inteira, e passaram os amigos dele na frente dele, olharam e falaram: "Ô, Noel, o que você está fazendo aí?" Ele disse para ele: "Eu estou esperando passar um bar." Não, mas é o seguinte, você precisa ver o seguinte, que o samba era proibido, Uhum. né? Quer dizer, você tinha uma coisa que era o racismo, vamos entrar, né? O samba era uma coisa, bom, começou ali, né, nos centros de candomblé, etc. O samba era uma coisa apartada, né? Samba, capoeira, todas essas manifestações eram manifestações marginais, né? O Chico Buarque fez uma música sobre isso, né? O Juca foi atuado em flagrante como meliante, pois sambava bem diante da janela de Maria. Acontece que com Vargas, né, a partir dos anos 30, né, com um projeto de conformação de uma identidade nacional, essas coisas começaram a ter algum espaço, né? E o samba foi sendo colocado como uma expressão dessa cultura nacional, dessa identidade nacional. E o rádio, né? Aí precisa olhar, que é o veículo disso. Então o Noel ele tá nesse momento, né? Agora, o que eu diria sobre isso é o seguinte, porque vocês sabem que o Noel, eu não conheço muito em detalhes isso, mas o Noel ele não gostava muito da Carmen Miranda, né? Ele achava que aquilo não era uma expressão genuína. E de fato, quer dizer, porque você precisa lembrar que o Noel é um sujeito pré-Segunda Guerra. Ele morreu antes da Segunda Guerra. E a guerra, ele é um divisor de águas na introjeção do American Way of Life na vida brasileira. Quer dizer, o Brasil vai transitando da europeização para a americanização. Era mais França, né? Antes da Segunda Guerra. E isso é um projeto, né? Quer dizer, você tem um projeto de entrada dessa cultura americana na vida brasileira, que passa pelo Walt Disney, né, que passa pelo Zé Carioca, e que passa por alguns elementos da cultura popular. Carmen Miranda, por exemplo, né, enfim, que constrói esse quadro em que em que se propõe algum diálogo entre as duas culturas, entre a cultura brasileira e a cultura americana. Você pode pensar no Zé Carioca de um lado e a Carmen Miranda de outro, né? E que, na verdade, isso é um projeto pelo qual o American Way of Life vai entrando na vida brasileira através do rádio. O Noel é anterior a isso. E o Noel tinha uma visão de que essas coisas que estavam apontando nessa direção eram expressões pasteurizadas, né? Então, assim, quer dizer, é interessante, porque é um branco da classe média, estudante de medicina, que vai fazer o samba e que, ao mesmo tempo, tem uma noção fina do que é a expressão genuína. Muito jovem, né? Muito jovem. Dessa história. Muito Agora, jovem. o que eu queria chamar atenção, o que eu acho que precisa chamar atenção aqui nessa conversa, é o seguinte: aqui na obra do Noel Rosa, você vê passar a sociedade brasileira inteira. Né, tudo. O Fernando Novaes, o historiador, uma vez disse, numa coisa informal e tal, não uma tese defendido, mas que o que a economia brasileira, a economia política brasileira só descobriu nos anos 50, com Celso Furtado, e o que a sociologia brasileira só descobriu nos anos 60, com o Florestan Fernandes, o Noel Rosa, a canção já tinha visto, né? Já estava ali no Noel Rosa, né? Você pega, por exemplo, uma música que às vezes vem bem a calhar, né? Hoje em dia aqui, que nós estamos aqui
nessa encalacrada, né? Então, Vamos lá. uma música dele chamada Positivismo, né? É uma música interessantíssima. Ele vai criticando, você pega a República inteira na música. Na Quer ver? realidade, ele é positivista, né? Ele tem uma associação com poeta. Olha essa música que é o Positivismo, que até, viu, Lupéria, é uma crítica ao padrão ouro. Antes do Formação Econômica do Furtado, ele já fez uma crítica, que é uma música que diz o seguinte: a verdade, meu amor, mora num poço. É Pilatos, lá na Bíblia, quem nos diz. E também padeceu por ter pescoço o infeliz autor da guilhotina de Paris. Vai, orgulhosa querida, mas aceita esta lição. No câmbio incerto da vida, a libra sempre é o coração. Aí ele segue, aí ele vai falando o seguinte: o amor vem por princípio, a ordem por base. O progresso é que deve vir por fim. Desprezaste esta lei de Augusto Comte e foste ser feliz longe de mim. Vai, coração que não vibra, com teu juro exorbitante, vai transformar outra libra em dívida flutuante. E aí ele arremata no final, que é o seguinte, ele fala: a intriga nasce num café pequeno que se toma para ver quem vai pagar. Para não sentir mais o teu veneno, foi que eu já resolvi me envenenar. Tá tudo ali, né? É uma crítica, só que é uma crítica desde do convênio de Taubaté até, né? Tá tudo uma crítica ao exército, né? Uma piada com o exército. A economia primária exportadora, né? Ele tem até uma outra música que ele diz: iremos para a Europa num aterro de café. Isso é genial. Né? É quase um... Né? E uma crítica ao sistema monetário, né? do padrão ouro. Né? Com teu juro exorbitante vai transformar outra libra em dívida flutuante. É o patrimonialismo, né? Toda vez que tem crise, você garante a renda dos de cima por esse mecanismo. Né? Socialização das perdas. Então, você tem aqui, quer dizer, de uma maneira primorosa, né? Ele vai botando o dedo em todas as feridas. Né? O primeiro economista mais brilhante do Brasil foi o... Essa música parece aquele capítulo do Furtado, do Formação Econômica do Brasil, da tendência ao desequilíbrio externo. Que acho que estrangulamento, né? Estrangulamento externo. Enfim. Bom, Quer ver? Tem uma outra que é brilhante também, né? que você pode pegar, eu descobri essa música na época lá, Luperi, que a gente estudava junto, que era o auge do FHC, né? O auge das promessas do neoliberalismo. 98, 99. Deu nisso aí, que está aí. Né? Que é uma música que chama Quem Dá Mais. Veja que interessante que é essa música. Peraí, deixa eu só pedir para baixarem um som aqui, um segundo. Claro, por favor, por favor. Então, você viu que o Carlos Alberto conhece bastante, né, da Muito bom, incrível. Então, é uma música que chama Quem Dá Mais. Olha essa letra. Ele fala: quem dá mais? Por uma mulata que é diplomada em matéria de samba e de batucada. Tem as qualidades de moça formosa, fiteira vaidosa e muito mentirosa. Aí vem o leilão. 1 conto de réis, 2 contos de réis, 3 contos de réis. Ninguém dá mais que 1 conto de réis. O Vasco paga o lote na batata e oferece, e em vez da barata, oferece ao Russinho a mulata. A história é a seguinte: naquela época, tinha uma tradição, eu não sei quem é que patrocinava isso, de se dar tinha um carro
que era uma espécie de um Fusca, que chamava Barata. E eles davam esse carro para o melhor jogador do Campeonato Carioca, o sujeito que era eleito o melhor jogador. E naquele ano quem ganhou esse prêmio era um jogador do Vasco, chamado Russinho, né? Então ele faz esse verso, né? O Vasco paga o lote na batata e, em vez da barata, oferece ao Russinho a mulata. Mulata, é. Sim, veja bem, quer dizer, aí é um sujeito na sua época, mas ele, enfim, com nenhuma delicadeza, né? Evidente, mas ele está descrevendo uma venda de uma escrava. Sim. Né? O Vasco é o português. Sim. Né? O Vasco era um time popular, que era o time que aceitava os negros, mas é o time da colônia portuguesa. E oferece, aí ele se aproveita desse detalhe do sujeito ser um russinho, né? Um russo. Né? Ah, Russinho, por quê? Sim. A estrofe seguinte é o seguinte, aí ele continua o leilão. Né? A estrofe seguinte é: quem dá mais? Por um violão que toca em falsete, que só não tem braço, corpo e cavalete. Pertenceu a Dom Pedro, morou no palácio. Foi posto no prego por José Bonifácio. Quem dá mais? Aí, um conto de réis, 2 contos de réis. Ninguém dá mais que um conto de réis. Quem arremata o lote é um judeu. Quem garante sou eu para vendê-lo pelo dobro no museu. Né? Aqui é um sujeito, a coisa do antissemitismo também é sem, né, um sujeito pré-guerra, antes da Segunda Guerra. Né? Você acha que tem um conteúdo antissemitista aí também? Ou é a questão do... Sei lá, eu acho que assim, o judeu ele sempre aparece nas músicas do Noel Rosa, ele sempre aparece nessa chave. Né? De aí economia. o leilão continua, aí continua o leilão, a outra estrofe. Quem dá mais? Por um samba feito nas regras da arte, sem introdução nem segunda parte. Não tem estribilho, nasceu no Salgueiro. Exprime 2/3 do Rio de Janeiro. Quem dá mais? Um conto de réis, 2 contos de réis. Ninguém dá mais que um conto de réis. Aí a música termina assim. Quanto é que vai ganhar o leiloeiro, que é também brasileiro, que em 3 lotes vendeu o Brasil inteiro? Ou seja, atualíssima música. Pois é. Atualíssimo. Né? Isso aqui é o seguinte, é o Caio Prado dizendo que o Brasil é um negócio e o Noel fazendo essa música. Sim, tem uma coisa racista. Atualíssimo. Mas ele é racista no sentido que ele é uma crítica ao racismo. Você acha? Não há crítica? Porque tem o pensamento da época, né? É um tratamento, como aparece ali. O homem da época, né? O homem da época. Agora é o seguinte, mas você vê que eu queria frisar essa coisa. Ele vê esse Brasil como um negócio sendo vendido, sendo leiloado. Né? Ele está retratando exatamente o Brasil, né? Quer dizer, essa música... Você pega, por exemplo, o tema do dinheiro. Né? É interessante que a música hoje, popular brasileira, fala muito pouco sobre dinheiro. Quem dá mais? Você pega, por exemplo, o tema do dinheiro. Né? Tema que aparece pouco na música brasileira hoje. Né? O tema central da vida das pessoas. O tema do dinheiro atravessa a obra do Noel inteira, praticamente. Tem várias e várias músicas que ele fala sobre o dinheiro. Né? Você pega essa aqui, por exemplo, Cordiais Saudações. O Chico Buarque fez O Meu Caro Amigo, que é uma música carta. Mas o Noel já tinha feito uma música em forma de carta. Né? Chama Cordiais Saudações. E é uma música que é assim: estimo que este mal traçado samba, em estilo rude na intimidade, vá te encontrar gozando saúde, na mais sincera felicidade. Em vão te procurei, notícias tuas não encontrei. Eu hoje sinto saudades daqueles 10 mil réis que eu te emprestei. Um beijo no passarinho, muitos abraços no cachorrinho,
um chute na empregada, porque já se acabou o meu carinho. A vida cá em casa está horrível. Aqui de novo. Estou empenhado nas mãos de um judeu. O meu coração vive amargurado, pois a minha sogra ainda não morreu. Tomou veneno e quem pagou fui eu. Sem mais, para acabar, um grande abraço, queira aceitar, de alguém que está com fome, atrás de algum convite para jantar. Espero que notes bem, estou agora sem um vintém. Podendo, manda-me algum. Rio, 7 de setembro de 31. Nossa, Maravilhoso. Ele tem uma coisa 20 da anos, né? malandragem, né? Ele tem uma coisa da 20 anos, gente. malandragem na música, nas letras dele, né? Essa coisa do cronismo da Essa é a malandragem. questão. Mas então, eu acho que traz uma pergunta que eu tava pensando aqui, que a gente fala de. A gente tava falando de Noel Rosa, mas aí eu acho que é difícil dissociar ele da boemia. Eu acho que é por isso que, inclusive, a gente escolheu o tema. Aí quando a gente fala de boemia, a gente tem a gente traz isso com certo, sei lá, saudosismo e algum romantismo, né? Quando a gente fala de boemia. Primeiro, a boemia ainda existe, e se a boemia ainda existe, ela continua sendo tão romântica quanto a gente descreve quando a gente fala, por exemplo, de Noel Rosa, etc. Enfim, como usando a prerrogativa de velho, eu vou evidentemente dizer que não, que tudo acabou, que não existe nada, etc. Né? Agora, o que eu diria, eu chamaria atenção sobre isso é o seguinte, que o Brasil, isso aí, essa turma do samba, viu melhor do que qualquer um. Não chegou a constituir propriamente aquilo que a gente poderia chamar de uma sociedade do trabalho. Né? E você vem de uma escravidão horrorosa, né? Você transita para o trabalho livre, né? Para essas formas de sociabilidade moderna, mas tem uma dificuldade enorme de ir constituindo o capitalismo nessa sociedade. Né? A sociedade colonial é uma sociedade de escravos, senhores, e o branco pobre é um sujeito que praticamente não encontra lugar nessa sociedade, não encontra ocupação. Né? E depois esses ex-escravos eles vão ser jogados à deriva, todo mundo sabe disso, né? E o Brasil não vai incorporando, você não constitui um capitalismo. Então você não tem uma sociedade do trabalho estruturada numa sociedade como essa. Né? Esses caras, o Hobsbawm tem uma frase para falar do capitalismo contemporâneo, né? Na conclusão da era dos extremos, né? Da crise do capital, do trabalho, etc., em que ele diz o seguinte, que é uma gente que vive, sabe-se lá como. Né? Então, a sociedade brasileira é um pouco isso, essa gente que vive, sabe-se lá como. Né? Então, são esses expedientes. É claro que você não vai ter introjetado aqui essa ética do trabalho protestante que você tem nesse capitalismo estruturado. Uhum. Né? Então, eu acho que esses caras, essa cultura expressa um pouco isso. Né? Dessa gente que vai vivendo por esses expedientes, porque a sociedade brasileira a estrutura da economia brasileira, da sociedade brasileira, não está voltada para atender as necessidades das pessoas. Né? Não conforma uma sociedade do trabalho, um capitalismo constituído, etc. Me parece que eu iria por aí. Né? Aí, claro, o tema da boemia aparece, digamos, como uma expressão romantizada disso. Né? O Noel era nessa boemia ele vamos dizer assim, caía literalmente na gandaia, né? Ele ia noites e noites, né? Ele ele teve uma esposa chamada Lindaura, né? É casado com a Lindaura, mas só que ele cai na gandaia, trai a Lindaura direto, vai para a noite e aí tem a história interessante, né? Aí a fofoca lá, que ele conhece a Ceci, né? A Ceci é uma
uma prostituta, que ele vai ficar completamente louco por ela, apaixonado, e vai sair até uma música, né? Eu acho que é a Dona do Cabaré, se eu não me engano. Dama do Cabaré. Dona do Cabaré sai dessa mulher que ele é completamente encantado com ela, mas só que ela quer, ele quer dar um apartamento para ela, e ela, vamos dizer assim, ela não quer, ela quer ser assumida, né? Ela quer ser assumida como esposa dele, e ele não, mas ele é sempre muito apaixonado por ela. Mas no final dessa música ela manda uma carta para ele dizendo que quem é da boemia usa e abusa de diplomacia, mas não gosta de ninguém. Na música ela diz isso para ele. Então é muita relação, né? A gente fica pensando no Noel Rosa, como é que ele é precoce, né? Uma pessoa muito precoce, né? Porque ele começa Não, fala, desculpa. Não, ele é uma pessoa precoce, porque com 19 anos ele começa a fazer ali a Minha Viola, se não me engano, escrever aquela música, né? Que é uma música eu acho sensacional. E ele vai desenvolvendo isso, e a vivência dele é muito grande, né? Porque é uma pessoa que, nessa boemia, ele vive cada segundo, não é cada minuto, cada segundo intensamente, porque como é que ele tem tempo de escrever tanta música e ir na gandaia, viver a noite que ele tem, né? A vida que ele tem. Então é um gênio, né? Vamos dizer assim, né? E passar aquele tempo todo que ele passava internado ali. Mas eu queria chamar a atenção para o seguinte, que ele pegou a coisa da segregação da sociedade brasileira, né? Pegou a coisa do caráter senhorial, né, aristocrático das elites brasileiras e pôs o dedo na ferida, né? Você pega, por exemplo, essa música Filosofia, né, que até o Chico Buarque gravou, que é uma música muito conhecida, né? O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim, nesta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico para ninguém zombar de mim. Eu não me importo que você me diga que a sociedade é minha inimiga, pois cantando neste mundo sigo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você da aristocracia, que tem dinheiro, mas não compra alegria, há de viver eternamente sendo escrava dessa gente que cultiva hipocrisia. Aquele foi no ponto. Né? Ele vai no ponto. Ele tem consciência do que é alienação, né? Quer dizer, ele pega esse... Você pega, por exemplo, essa música dele, o X do Problema, né? Que é... essa aqui eu nunca soube de cor. Vocês me permitirem, desculpa que eu vou... Aqui tudo permitido, favor, aqui é tudo permitido. Aqui tudo permitido, tudo. Liberdade e prazer no pensamento. Essa aqui. Quer ver? Eu queria fazer um comentário sobre a propósito disso, sobre essa música, o X do Problema, né? Agora foi? Agora vamos. Valeu. Bom, então você estava falando sobre o X do problema. X do problema. Né? A internet. O X do problema. Você conseguiu... Então Então ele diz o seguinte, né? Eu sou diretora da Escola de Estácio de Sá e felicidade maior nesse mundo não há.
Já fui convidada para ser estrela do nosso cinema. Ser estrela é bem fácil. Sair do Estácio é que é o X do problema. Você tem vontade que eu abandone o Largo do Estácio para ser rainha de um grande palácio e dar um banquete uma vez por semana. Nasci no Estácio, não posso mudar minha massa de sangue. Você pode ver que Palmeira do Mangue não vive na areia de Copacabana. Então, essa música é interessante. Eu queria chamar atenção para um detalhe, porque ele está falando, esse eu lírico feminino, né, se relacionando com um sujeito de uma classe social superior, né, e ela não faz a transição, né? Palmeira no mangue não vive na areia de Copacabana. O Chico Buarque, quando fez o Quem Te Viu, Quem Te Vê, né? É a mesma história, só que com o final a pessoa faz, né? A pessoa vai, né? Então, o Noel tem essa noção dessa coisa da estratificação também, né? É um outro tema, né? Você pega o Três Apitos, né? Tem uma questão claríssima ali das relações de classe, né? Tem consciência de classe. Que é um sujeito que aí, para falar da coisa da boemia, que é um boêmio, da classe média, etc., etc., que está indo atrás de uma operária, né? Que tem uma relação com ele meio distanciada, né? Então, e é lindo, né? Aí vem aquele lirismo, né? Aquele tempero lírico, né? Quando ele, né, faz essa música, quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você, mas você anda sem dúvida bem zangada ou está interessada em fingir que não me vê. Você que atende ao apito de uma chaminé de barro, por que não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro? Né? Você tem um carro. Nessa época, isso aí não é nem classe média, né? Classe média, entre aspas, é uma classe bem... Aí você no inverno, olha que interessante, a mulher trabalha numa fábrica de tecidos, né? E aí a segunda estrofe é: você no inverno, sem meio... Você está falando a esposa ou a esposa? Essa mulher que ele está indo atrás. Apitos lá da história. Você no inverno, sem meias, vai para o trabalho. A mulher trabalha numa fábrica de tecidos. Você no inverno, sem meias, vai para o trabalho. Não faz fé no agasalho, nem no frio você crê. Né? Ou seja, ela não consome o próprio produto que ela produz. Né? E aí vai, nem no frio você crê. Mas você é mesmo artigo que não se imita quando a fábrica apita, faz reclame de você. Né? Ele está pensando aqui nessa coisa fabril, né? Na produção em massa. Né? Mas você não sabe como sofro cruelmente com ciúme do gerente que dá ordens a você. Aí no final ele amarra. Né? Ele diz... sou do sereno, poeta muito soturno, vou virar guarda noturno e você sabe o porquê. O cara não trabalha. Mas você não sabe que enquanto você faz pano, faço junto do piano esses versos para você. Esses são dois exemplos dessas relações, né, atravessadas por esse distanciamento social. Uma cantada com o eu lírico feminino, outra com o masculino. Né? Mas é a mesma coisa da estratificação. Oi. Então, Noel, ele não trabalha, ao mesmo tempo os pais dele fornecem toda vamos dizer, os recursos para ele frequentar a noite e fazer tudo isso que ele faz. Né? Ou não. Eu não sei direito. Bom, acho que ele não trabalha. Mas não sei como é que era, não sei como
quanto ele ganhava, não sei se ele ganhou dinheiro com a música, isso eu não sei, vocês sabem? Fazia muito sucesso, né? Em rádio, não sei, né? Ele fez sucesso cedo, né? Mas eu não sei, não tem O registros, né? comercial seria o rádio nessa época também, né? Mas é isso que eu queria dizer. Thomas Jensen Você vê como a obra dele vai atravessando os temas todos que depois o pensamento brasileiro vai articulando pela historiografia, pela sociologia, pela economia. Então você tem a questão do positivismo, do exército, a questão da economia primária exportadora, a questão do sistema monetário, né? Você tem o problema do Brasil como negócio, a estratificação social, né? O problema do dinheiro, vai atravessando tudo, né? Você pega, por exemplo, o próprio tema, viu, Luperi, caro ao nosso querido Furtado, né? O tema do mimetismo cultural, né? Eu vou pegar aqui outra letra que eu não sei de cor, que se chama... uma música chamada Não Tem Tradução. Não tem tradução. Vamos pegar essa letra. Tem medo que dê outro que Procópio. Vamos lá. Ó. Ele diz assim, o cinema falado é o grande... Ele é contra o cinema, né? O cinema falado é o grande culpado da transformação. Dessa gente que sente que um barracão prende mais que o xadrez. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo do francês e do inglês. A gíria que o nosso morro criou, bem cedo a cidade aceitou e usou. Mais tarde o malandro deixou de sambar dando pinote, só querendo dançar o foxtrot. Essa gente hoje em dia, que tem a mania da exibição, não entende que o samba não tem tradução no idioma francês. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português. Amor lá no morro é amor para chuchu. As rimas do samba não são I love you. E esse negócio de alô, alô boy, alô Johnny, só pode ser conversa de telefone. Ele está falando do hello, né? Que ele chama de alô. Mas ou seja, a brasilidade. O problema do mimetismo cultural, todos os temas vão aparecendo, né? Nessa coisa distanciada, irônica, com as notas da melodia cortadas, né? De uma maneira quase falada, Objetiva. Como crônicas, etc. Agora, sensacional essa letra aí, vou te falar. Não, incrível. Incrível porque, né? Ou seja, ele poderia até ser presidente da República, porque o que ele enxerga naquele momento, né? Porque ele vê o problema da questão externa da produção de café, vamos dizer assim, da produção primária de café, enxerga os traços culturais da nossa cultura que vai, né, que tem uma tendência mais francesa ainda das elites nessa época, né? Uhum. E verifica que na realidade não é nada disso. Na realidade a gente tem a brasilidade, né? O brasileiro que não é nem português nem é francês, não é nada, é Brasil mesmo, né? A própria cultura, né? Maravilhoso. Bom, você pega, por exemplo, ele tem essa música que chama, eu vou falar para vocês, essa aqui eu também não sei de cor. Essa eu não sei nem se ele gravou mesmo. Essa música tem uma gravação mais recente. Chama Samba da Boa Vontade. Quer ver? Olha o que ele diz aqui. Se ele não gravou, a gente vai gravar. A gente grava numa outra sessão. Assim, olha, ele foi uma letra assim.
Viver alegre hoje é preciso. Conserva sempre o teu sorriso, mesmo que a vida esteja feia e que vivas na pinimba, passando a pirão de areia. Isso aqui é uma ironia. Uhum. Gastei o teu dinheiro, mas não tive compaixão. Aqui de novo o tema do dinheiro, o tempo inteiro. Gastei o teu dinheiro, mas não tive compaixão, porque tenho certeza que ele volta à tua mão. E se acaso não voltar, eu te pago com um sorriso e o recibo has de passar. Neste Brasil tão grande, não se deve ser mesquinho, pois quem ganha na avareza sempre perde no carinho. Não admito ninharia, pois qualquer economia acaba sempre em porcaria. Aqui é o que eu queria chegar. Compara o meu Brasil a uma criança perdulária, que anda sem vintém, mas tem a mãe que é milionária, e que jurou batendo o pé que iremos para a Europa num aterro de café. E outra... muito pé no chão, né? Vamos dizer assim. É o positivismo, né? Vamos dizer assim. Tem essa de definição positivista do Noel. E quem são os herdeiros? Quem você considera os herdeiros de Noel ao longo da história? Aí é que é, né? Porque depois dessa coisa, quando você tem essa entrada dos Estados Unidos na história, no pós-guerra, né? E isso começa a plasmar e de forma mais forte por causa da força da União Soviética também, além do pós-guerra. Que vem pelo rádio, que vem pelo cinema. Muito dessa cultura que vai ser forjada nesse período começa a se, digamos, pasteurizar, né? O Hobsbawm, na história social do jazz, ele tem uma tese, ele propõe uma tese que é mais ou menos o seguinte: a história social do jazz tem ciclos, né? Os ciclos da história social do jazz são o seguinte: primeiro começa com uma coisa muito criativa na base da sociedade, né? Que são os negros e os pobres, né? Os pobres negros que vão criando aquela música. Depois isso é aprisionado pela indústria e se pasteuriza, né? E se embranquece, né? Depois dessa fase de pasteurização, a música originária passa a ser ouvida por brancos europeus de classe média intelectualizados que buscam a música americana da origem, ou seja, ele, Hobsbawm, né? A turma dele. Né? Até que nasce de novo uma coisa da base da sociedade que depois vai ser pasteurizada e depois vai ser recuperada, é por aí que vai. Você tem, a minha leitura é o seguinte: depois dessa fase, quando entra para valer a coisa do American Way of Life na vida brasileira, você começa a plasmar a cultura, Zé Carioca, papapá, a cinema, que o Noel já intuía, né? A canção vai para uma coisa mais pasteurizada até a bossa nova, né? A bossa nova é uma outra coisa, né? Eles buscam elementos da tradição brasileira, etc., e fundem com aí as harmonias do jazz, contornos melódicos do jazz, etc. Eu acho que o Noel vai ser relido para valer naquilo que ficou sendo, digamos, chamado, às vezes, uma espécie de uma segunda geração da bossa nova, que é o pessoal dos anos 60, né? Pós-Tom Jobim, Edu Lobo, Chico Buarque, Sidney Miller, Sérgio Ricardo. Bom, o Sérgio Ricardo é mais velho que essa turma. O que eles vão fazer? Eles vão recuperar, cada um a seu modo, essa música brasileira mais antiga, né? Mais originária. E calçar essa música que eles recuperam, enriquecer essa música que eles recuperam com a harmonia da bossa nova, né? E a complexidade harmônica e melódica que vem da bossa nova, que vem do Tom Jobim. Então, essa turma dessa geração faz uma espécie de uma fusão
dessas duas tradições. O Edu Lobo, não só, evidentemente, mas ele faz com maestria a recuperação do frevo, né? Ele é nordestino, etc. Sim. O Sérgio Ricardo, com maestria, faz a recuperação principalmente dos cantadores nordestinos, mas veja, os dois enriquecendo a coisa com a harmonia, né, e a riqueza melódica, harmônica da bossa nova. E o Chico Buarque vai para o samba urbano. Né? Quando ele vai para o samba urbano, pronto, está lá, Noel Rosa. É claro. Né? O Chico Buarque também é um sujeito da tradição do Mário Reis, da tradição do Noel Rosa, da melodia cortada, das notas cortadas e das vogais curtas. Né? Não tem nada a ver com o Roberto Carlos. Você pega aquilo, já lhe dei, meu corpo, minha alegria, meu sangue, olha a voz que me resta, olha a veia que salta. Isso é uma fala, praticamente, com as vogais todas cortadas. Né? Então, ele recupera isso. É muito interessante. Porque também o João Gilberto já tinha, né? Recuperado essa coisa. Também vem pelo João Gilberto. Mas eu acho que ele é o Noel Rosa, assim como o Pixinguinha. Eles são recuperados. Eu acho que eles são mais recuperados por essa geração, né? Evidentemente, ele vai acabar entrando na geleia geral da Tropicália, porque aí não tem jeito, vai entrar tudo. O Caetano faz a música lá respondendo e tal. Mas acho que aí para por aí, viu? Porque aí, depois da ditadura, eu acho que aí vem a massificação total e essas raízes se perdem. Uma coisa interessante que você falou sobre raiz e sobre a formação de músicas populares e tudo mais, que você disse que, né, vem dos, vamos dizer assim, dos guetos, né, e acaba se massificando, eu não lembro exatamente a palavra que você usou, mas por aí. Pasteurizando. Pasteurizando. Vai se massificando, obrigado. E vai se pasteurizando. Tem, eu não sei se vocês conhecem, uma coisa um pouco mais atual, um autor que chama Baco Exu do Blues. Não sei se vocês conhecem, mas é muito interessante, recomendo. E ele tem uma música chamada Bluesman, que ele diz exatamente isso aqui. Eu, inclusive, peguei a letra aqui para citar ele para vocês. A partir de agora, considero tudo blues. O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues. O funk é blues e o soul é blues. Eu sou o Exu do blues. Tudo que quando era preto era do demônio, depois virou branco e foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda. Jesus é blues. E então é exatamente essa questão, né, da coisa que quando era de preto do demônio não era, né, e agora é blues. E talvez eu acho que, um pouco ligado com aquela outra pergunta que eu fiz da romantização do boêmio e da boemia, talvez a boemia também seja blues, porque se você pensa nas pessoas que são da boemia agora, né, na boemia, aquele pessoal que senta no bar para ter umas conversas que não são tão óbvias, que a gente vai puxar essa boemia que é mais romantizada, o que a gente vê agora são universitários, né? São pessoas de classe média que acabaram tomando inclusive essa parte da coisa da boemia, né? Vocês... Veja bem, é aquilo que o Hobsbawm diz, né? Vai ter uma classe média branca intelectualizada que vai buscar essas coisas que não se contenta com a pasteurização e com a massificação e que vai buscar. Agora, o negócio de tudo ser blues, eu diria o seguinte, claro que isso aí está dentro da poesia dessa música, né? Mas é que tem essas coisas misteriosas, né? Eu concordo que tudo seja blues, mas assim, se a gente fosse sair dessa proporção poética dessa música e fosse dizer mais ou menos a mesma coisa, eu diria o seguinte, que tudo isso passa pela escala pentatônica. Né? Porque vai pegar a música oriental,
a música japonesa, a música chinesa, a música andina, a música nordestina, o blues. São as mesmas escalas. Sim, Né? sim, sim. E tem uma coisa que o Maurício Pereira, não sei se vocês conhecem, compositor magistral de São Paulo, recomendo a obra completa. Não vou esquecer esse nome. E ele diz o seguinte, que música caipira é igual em qualquer lugar do mundo. Claro que é um exagero e tal, mas você tem esses, né? esses diálogos. Né? Eu acho que você tem sim esses diálogos. Tipo o Tolstói. Concordo. Agora, o blues, ele vem que é música de trabalho, música de presídio, né? E você tem ali forjando também essa cultura, a coisa gospel, né? Principalmente. Aqui acho que o samba é diferente, não sei, vem da coisa do candomblé, né? Então, vem da coisa que Eu não era sabia, proibida, né? Porque o blues também, afinal de contas, o batuque era proibido nos Estados Unidos, né? Mas aí você vai fazendo a ligação, você pega a coisa do candomblé. Né? Então, queria colocar uma outra questão aí dessa pasteurização que você falou, Cabé. Então, você pega essa... parece que as escolas de samba é um momento posterior ao Noel Rosa, né, que aparece. Talvez nem num processo foi se transformando, talvez não no início, mas depois num processo de pasteurização, se tornando esse grande espetáculo, né? Que você vende para o mundo, né, como escola de samba. Então, dentro desse processo de pasteurização. Mas ainda assim, lá dentro do processo de pasteurização, eles conseguem ainda fazer alguma outra letra lá, né, que nem a Mangueira, acho, nesse ano ou no ano passado? Eu acho que foi esse ano, né, que tem uma letra forte, mas também não fez sucesso nenhum. Foi. Tem uma letra pesada da Estação de Mangueira, mas no geral é isso, né? Ou tem uns pós-ditadura, eu me lembro, porque eu acompanhava essas coisas de samba enredo, né? Que falava assim, me dá o que é meu, foram 20 anos que alguém comeu. Então, os caras, pelo menos, isso em 85, 86, né? Então, mas esse processo realmente se transformou, né, muito, né? Agora, a Bossa Nova... Eu não sei discutir muito a coisa da escola de samba, teria que ver. Mas na base ali, você tem ainda a questão da comunidade, né? Você tem uma união da comunidade ali interessante, né? Mas que sobrevivem também dessa venda desse espetáculo também, né? O ano inteiro trabalhando em cima, no barracão lá, trabalhando essas questões. A questão da Bossa Nova que você falou, então, você acha que os herdeiros são... Eles pegam a parte da Bossa Nova e produzem em cima, tentam recuperar uma coisa a lá Noel, é isso que você disse. E a própria Bossa Nova? A Bossa Nova não tem essa visão crítica, ela é mais fruto da contracultura lá dos anos 50, não sei. A Bossa Nova... Talvez... Não, veja, a Bossa Nova ela está muito inscrita nesse processo de industrialização e urbanização do Brasil da década de 50, né? De metas, etc, etc. É uma música de uma classe média, né? Eu não acho que tem que ir pela coisa... Tem as críticas nacionalistas, todas a Bossa Nova, mas o próprio Nelson Werneck Sodré, que escreveu Síntese da Cultura Brasileira, que é um nacionalista inequívoco, né? Insuspeito o nacionalismo dele, considera a Bossa Nova como uma grande produção da cultura nacional e tal. De fato é. Agora, é uma música muito ligada, que foi uma expressão dessa classe média, carioca, etc., dessa quadra histórica, né? De um processo de industrialização, de desenvolvimento do país, etc. Passado isso,
né? Quer dizer, quando no começo dos anos 60, mas essa industrialização está... eu não vou dizer que está consolidada como um sistema econômico nacional, você não precisa entrar nisso. Mas quando ela está em estágio avançado do seu desenvolvimento, a dimensão, digamos, social do problema brasileiro começa a aparecer com cada vez mais premência, né? Quer dizer, você sai do plano de metas para as reformas de base, né? Aquilo que dizia o Furtado. Bom, você consolidou alguma coisa, avançou na industrialização, agora você tem que ver como é que isso se volta para atender as necessidades do país e do povo, né? Essa geração seguinte, eu acho que está mais ligada nesse movimento. Então, por isso que volta a busca por essas origens populares da música brasileira, mais diretamente populares da música brasileira. Entendi. Vou fazer... É um reflexo das transformações sociais que você está falando mesmo. E no limite, aquela coisa política mesmo, né? Quer dizer, de tomar as expressões da cultura popular e não sei o quê, para passar o recado, né? É isso. Tava todo mundo nisso, até a turma da Tropicália, antes da coisa da Tropicália, fazia isso. Você pega o Procissão, essa música linda do Gil, é isso, né? Tá voltando para aquela... Agora, ninguém vai apagar o Tom Jobim, apagar o João Gilberto. Você volta em cima dessa herança, né? Da Bossa Nova. Aquilo vira, né? A Bossa Nova é ligada não um movimento tão crítico, mas a boemia também está, né, ali presente. Eu gosto muito de um samba, só saindo um pouco, do Vinícius, que se chama Samba da Bênção. Bom, ali é a grande homenagem, ali é todo mundo. Que ele fala de todos os sambistas, né? Que ele fez com o Baden Powell, né? Essa questão da boemia carioca, né? Mas aí já é uma coisa de classe média. De classe média. Os apartamentos. Porque começa a verticalizar dentro dos apartamentos. Aí a questão da Bossa Nova veio bem por isso, né? Tocar baixinho no banco. Mas os grandes herdeiros são esses que você falou, mas o grande herdeiro, talvez o Chico Buarque do Noel Rosa, você acha? Tem até a música, né? Tô lembrando aqui, uma música do Caetano Veloso, que é o Dom de Iludir, que é a resposta à música do... Pra que mentir? Para que mentir, que a Gal Costa, inclusive, quer responder, né? Porque tem uma questão meio machista, né? Uma época de... Para que mentir se tu ainda não tens esse dom de saber iludir? Isso... Para que mentir se tu ainda não tens a malícia de toda mulher? Exatamente, ele fica dialogando com o cara, mas essa intertextualidade muito interessante. Mas aí é o seguinte, porque aí o Caetano é o seguinte, na geleia geral da coisa, aí a pretensão é pegar tudo, né, e fazer essa grande colagem, né, pós-moderna, talvez, da tradição inteira com a cultura de massa, né? Aí assumindo a cultura de massa. Né? Numa leitura, digamos, talvez deles, imaginando que eles, por esse movimento, pudessem moldar aquilo que seria a cultura de massas no Brasil. Né? Mas o Roberto Carlos é o grande vitorioso dessa história toda. Porque aí, quando você chega nos anos 90, né, aí você vai para a massificação. O Júlio Medalha observa o seguinte, que você, quando vai para os anos 90, você tem o problema, as gravadoras começam a substituir os seus diretores artísticos por diretores de marketing. Então você tira um músico para botar um administrador de empresas. Os Beatles, né? Se você quiser entender mesmo o que são os Beatles, entrar mesmo na coisa, você tem que entender a cabeça do George Martin, né? É um maestro,
Tá ali atrás. O John Lennon chegava pro George Martin e dizia o seguinte: eu quero uma música alaranjada. O George Martin ia lá e fazia uma música, um arranjo alaranjado. Esse assunto a gente vai tratar do Paul McCartney, que a gente vai falar sobre Paul McCartney com você. Vamos fazer um outro programa. Agora, vai dizer isso para um diretor de marketing. É. Né? Cabé, me diz uma coisa. Qual que é a grande mensagem, então, que o Noel Rosa deixa para a gente, né? Hoje em dia, vamos dizer assim, o que você poderia dizer sobre isso para a gente fazer essas considerações? É claro que a resposta a essa pergunta é uma resposta que deveria ser abrangente e dizer que ele fala de um monte de coisas e aí no final com isso eu me esquivaria de... Mas eu vou assumir um risco aqui, eu vou arriscar um chute, eu vou num ponto. A mensagem que o Noel Rosa deixa para a gente é que essa sociedade brasileira é uma sociedade cínica. Bom fechamento. Bom fechamento. E para acabar com o cinismo, vamos para a noite, para boemia, regada cerveja e samba. Para acabar samba, não, né? Para mostrar o cinismo. Para deixar óbvio o cinismo. Para deixar óbvio. E é isso aí. Eu acho que sensacional, Gabriel. Eu acho maravilhoso. Muito obrigado. Maravilhoso. A gente poderia ficar dias aqui falando sobre isso. Né? Então, agradeço muito você. E vamos marcar outro programa.